Olá, estamos de volta no Conversa Direta, hoje conversando sobre o conflito Israel e Palestina, em especial esses últimos eventos que ocorreram com o ataque israelense a Gaza, e nós estamos buscando explicações históricas, ideológicas para o atual conflito, para que você tenha um melhor entendimento. Então está aqui comigo o Dr. Manuel Barbosa Filho, advogado e membro do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, aqui em Paranaguá, no Paraná. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O comitê agradece. Muito bem, muito obrigado. Doutor Barbosa, como no primeiro bloco nós conversamos com o Samizara, eu gostaria que o senhor discorresse sobre a sua visão e também conhecimento do que é o sionismo, né? Porque as pessoas fazem uma forte confusão do que é judaísmo, que é uma religião, e o sionismo, que elas não entendem muito bem. Afinal, o que é o sionismo e em relação ao judaísmo? O sionismo ele é uma doutrina ideológica desenvolvida por Theodor Herzl a partir do final do século retrasado, né, 1897. Né? Já o judaísmo é uma religião milenar, né, que tem como base o livro de Torá. Esse livro, inclusive, ele diz que os judeus de todo o mundo retornarão a Israel quando o Messias vier. Então, os judeus tradicionalistas, eles defendem o livro de Torá. A ideologia sionista, ela é recente e nós costumamos denominar ela como um sionismo político, porque ela envolve a questão do Estado. Ela deixa de se tratar simplesmente de religião para tratar de Estado. E aí, Estado, através de uma proposição que foi criada fora da região onde está Israel e a Palestina, e foi criado na Europa, juntamente com os Estados Unidos, com os judeus americanos, e que eles propuseram o retorno de judeus do mundo inteiro para aquela região que eles escolheram aleatoriamente. Sim. Poderia ser no Brasil, poderia ser na Amazônia, poderia ser nos Estados Unidos, qualquer outro país. E, inclusive, desculpa te interromper, mas quando começou o movimento sionista na Europa, até a família dos banqueiros judeus britânicos, os Rothschilds, né, buscaram terras até na África para comprar, para formar o Estado de Israel, né? Quer dizer, não é nem nessa localização atual, né? Você veja que é uma ideologia nova, é uma ideologia que ela se confronta com a religião judaica. E com isso ela desenvolveu alguns princípios que eles atentam contra os direitos humanos. Então, o conceito de raça superior, então aquela questão que o Hitler, o nazismo, né, tinha criado na Segunda Guerra Mundial, retoma de outra forma, retoma através justamente por aqueles que foram um dos que mais sofreram com a Segunda Guerra. Né? O chamado Holocausto judeu no... eu até digo que ele que é omitido pela mídia o Holocausto dos soviéticos, né? Porque foram 26 milhões de soviéticos que morreram na Segunda Guerra. E isso não é tratado. Sim. E também os soviéticos não se arvoram, né, de utilizar essa desculpa para atacar, né, outros povos. Né? Então, o sionismo, eu acredito que hoje é um perigo para a humanidade, porque a criança israelense, lá no seu jardim de infância, ela já é educada para considerar os povos árabes como povos como uma sub-raça. Então, eles são treinados desde criança, vão nos quartéis, escrever mensagem nas bombas que vão ser lançadas contra os palestinos. Né? Os palestinos são alvos de treinamentos militares de armas novas que Israel fabrica. Então, eu acredito que essa questão do sionismo, se o povo conseguir entender que o sionismo não é a mesma coisa que judaísmo, né, já é uma grande questão. E que também não é uma situação de ser anti-israelense, né, como se diria, né, vamos dizer que na Segunda Guerra Mundial.
somos antinazistas, mas não somos anti-alemães. Sim, né? sem dúvida. Tem que saber diferenciar o povo israelense dessa ideologia sionista. Que é uma ideologia praticada pelo Estado, né? Quer dizer, e, doutor Barbosa, como membro do comitê, um ativista político no sentido mais amplo da palavra, mas como o senhor vê uma solução para esse conflito? É possível um arranjo internacional que ache solução, o espaço, os interesses palestinos e os interesses dos israelenses, porque é uma realidade, existem 8 milhões de habitantes lá e não dá mais para removê-los tão simplesmente. Mas qual a solução na sua visão? Olha, nós tivemos aí, em 1948, a criação do Estado de Israel, que era para conviver pacificamente com o Estado palestino. Logo em seguida, Israel já começou uma invasão, uma incursão na parte que seria da Palestina. Em 1967, ficou definido até pela ONU que a Palestina ela englobaria 2 regiões, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A convivência pacífica entre os 2 estados constituídos, instalados, eu acho que é a melhor solução. Inclusive a OLP e mais recentemente a Autoridade Palestina, que já tinha conversado com o Movimento Islâmico de Resistência, que é o denominado Hamas, eles já tinham chegado num acordo em que eles iam instalar o Estado palestino, que já tinha sido aprovado na ONU agora em 2012. Então é muito estranho, a partir do momento que você caminha para a paz, caminha para um reconhecimento do Estado que pode levar à estabilidade à região, surja um massacre desse tipo, em que um lado só tem exército, um lado só tem aeronáutica, marinha, exército constituído, o outro lado totalmente desarmado, e o desastre que a gente viu, mais de 500 crianças assassinadas, mais de 2.000 palestinos mortos, e do outro lado de Israel, cerca de 50, 60 soldados somente soldados foram atingidos. Então, esse acredito que seja o caminho, seria o caminho de ser construído os 2 estados, e a ONU tem que intervir isso. A comunidade internacional não pode mais ficar omissa, não pode ficar calada diante desses fatos. Ok, eu tenho que agradecer o doutor Barbosa pelos seus amplos conhecimentos. É uma pena que o nosso tempo seja curto, então nós vamos por intervalo, em seguida voltaremos no último bloco para concluir. Muito obrigado.